Ora viva, boa tarde. O meu nome é Luís Corte Real, sou editor da Série de Emergência. Tenho o prazer de vos receber aqui ao vivo, em direto, na FNAC do Chiado, para mais um Bancast, que é simultaneamente um FNAC Talks. Hoje temos a Rita Alfaiate, ilustradora. Olá. E temos um convidado que desta vez não fui eu que arranjei, foi o Luís Filipe Silva. Podes-te apresentar? Desculpa, vais ter que roubar o... Tens o micro? Guardaste o micro. Sim, Filipe Abranches, autor de banda desenhada, ilustrador e, por acaso, editor da revista Umbra. Muito bem, onde a Rita tem um trabalho. Exatamente. Pronto, Luís, hoje passo se calhar a responsabilidade da organização para ti. Tu estás mais dentro do assunto do que eu, portanto, força e acho que vai ser um podcast tipo. Não vamos falar sobre a Rita, mas a ideia também é falar sobre a banda desenhada em Portugal, a ilustração em Portugal, essas coisas todas, não é? Força, Luís. Ok, olá, boa tarde. Sou o Luís Filipe Silva. Agradeço também a vocês terem vindo. Acho que isto vai ser uma conversa animadíssima sobre banda desenhada portuguesa. E gostava de perguntar, eu vou começar por perguntar à Rita. Acho que a pergunta é inicial. Porquê a banda desenhada? O que é que te fez? O que é que te atrai? Se foi algo que não conseguiste fugir, se tentaste fugir no início da tua juventude, mas não conseguiste mesmo escapar, e o que é que te motiva a estar... E como é que a banda desenhada te permite exprimir aquilo que tu queres exprimir? E depois faria a mesma pergunta também ao Filipe, porque ele também Posso é só autor. fazer... Esqueci-me aqui de uma coisa importantíssima. Porquê é que nós estamos aqui com a Rita? Porque a Rita foi a ilustradora convidada da Bang, da última Bang, a Bang 35. Todas as revistas Bang têm um ilustrador português. A Rita foi a ilustradora desta revista, onde tens a tua biografia, uma amostra do teu trabalho. E hoje, ou mais ou menos nesta altura, começou na FNAC Chiado uma exposição com o teu trabalho, que depois vai para outras FNACs, penso que uma FNAC para Norte, uma FNAC para Sul, é a ideia que eu tenho, durante mais ou menos 4, 5 meses, e depois entrará a exposição do autor da próxima revista Bang, que ainda não posso divulgar quem é, mas já está escolhido. Portanto, quem quiser ver o teu trabalho, tem aqui na FNAC Chiado, é super bonito, está aqui com grande destaque, e depois há de ir para outras FNACs, que a FNAC há de anunciar, alguns no Norte, não sei aonde, alguns no Sul, mas pronto, ilustradora convidada da Bang. Tínhamos esquecido deste pormenorzinho. Agora, desculpa lá, podes retomar. Obrigada, Luís. Relativamente à pergunta, eu acho que não consegui fugir, eu tentei. Eu, quando era pequenina, gostava muito de brincar com sei lá, cenários que eu criava, de brincadeiras e assim. Eu contava as minhas próprias histórias, brincava assim, estilo na minha cabeça, com cenários hipotéticos e personagens que eu inventava. Às vezes nem precisava de ter bonecos, às vezes só precisava de... Às vezes precisava apenas de um berlindezinho ou uns berlindes que representavam os personagens, e depois cheguei a ter também alguns lápis que eu também afiava para ficarem com tamanhos diferentes para serem os meus personagens. Assim, uma coisa um bocadinho mais para o lado criativo do que propriamente outra coisa. E esse vício em contar histórias, eu depois tive ali um hiato, que foi quando eu fui para a pintura, nas Belas Artes, aqui na faculdade. Pronto, tive que abandonar um bocadinho essa vertente, porque não era visto com muito bons olhos a ilustração nesse curso. Eram trabalhos um bocadinho mais conceptuais que a gente tinha que fazer. Mas depois, quando eu terminei a licenciatura, lá pensei melhor, lá repensei melhor no que é que eu queria fazer. Pensei, vou para desenho, que tenho muito mais liberdade, e lá está. Pronto, eu tentei fugir durante 4 anos, mas depois voltei. Porque eu no secundário também cheguei a fazer algumas histórias, ficaram no fundo da gaveta, e entretanto também já os deitei fora, porque não estavam nada como deve ser, não é? Só que, pronto, realmente
quando fui para a pintura, abandonei um bocadinho essa via e pensei realmente durante uns tempos que não ia fazer mais banda desenhada, até surgir essa oportunidade quando eu estava no mestrado de desenho. E pronto, e cá estamos. Obrigado. E tu, Filipe, tu também não conseguiste fugir às vozes na tua cabeça e esta é uma forma de escalares? Pois, já tenho alguns anos disto, sou de uma geração, sou um jovem ainda, mas geração com alguns bons anos de diferença em relação à Rita, as coisas passavam-se de uma forma muito diferente, tudo mudou, não é? No espaço, sei lá, de 20, 30 anos, que é o que talvez nos separe em termos de idade. A Rita falou de uma coisa que eu acho que é fulcral, a história para a gaveta. E isto acho que também se pode estender à escrita. Completamente. Hoje em dia, na pele de editor, eu consigo compreender o que é que torna esta equação uma equação que funcione. Falta a questão do editor sempre, ou seja, o editor é importantíssimo, não é? O editor não vive sem o trabalho dos autores. Por acaso os autores também são importantes. Mas lá está, não vêm à luz do dia, não são impressos, não caem no papel enquanto não houver um editor. Tanta história que eu fiz para a gaveta, tantas que o Luís e que o Luís poderão ter escrito no início, para a gaveta, ou pura e simplesmente na gaveta da sua mente, não é? A partir do momento em que a primeira história é publicada, e no meu caso aconteceu num fanzine de escola, mas era uma iniciativa privada, era um tipo, que é o António Jorge Gonçalves, não sei se sabem de quem é que eu estou a falar, que agora reeditou aquela trilogia do Ana, não é, em banda desenhada, com o Nuno Artur Silva. Foi ele que me trouxe para a banda desenhada. Tinha o pai 14 anos, 15 anos no liceu. Portanto, ele tinha um fanzine, que era o Gráfico, e este fenómeno do fanzine é importantíssimo, nos anos 70, 80, porque numa era em que ainda não há internet, ou a internet e os computadores não estão completamente normalizados, eram os cromos, eram os fanzines, eram as exposições, eram os encontros em cafés, as tertúlias, era tudo isso. Isso é que nos levava. Portanto, a partir do momento em que eu publico a história, ok, isto é possível, a partir daí não paras, não é? Portanto, e se a história, que eu me lembro de histórias que vão para a gaveta, são histórias que também acontecem com os maiores. E também na escrita, são as que voltam para trás. Pensando precisamente na diferença de gerações, eu não queria ter entrado por aí, porque isso obrigava-me a revelar os nossos anos de nascimento, e acho que há aqui pessoas em evidente déficit. Estou a falar de ti. Nós entramos, de facto, tu estavas a dizer, quando nós entramos, a ficção, a banda desenhada portuguesa era uma raridade. Não é? Passados 2 ou 3 décadas, eu diria que já não se pode dizer isso. E eu penso que tu, Rita, quando tu apareces, tu já entras no mercado e já entras no meio que já está suficientemente desenvolvido e que há alguma credibilidade, não é? Para a banda desenhada portuguesa, para os ilustradores e até para os argumentistas. No entanto, tu sentes, eventualmente, que ainda falta muito por fazer. O que é que tu dirias que neste momento era a situação da banda desenhada portuguesa em termos editoriais? Eu acho que a divulgação talvez ajuda a arranjar mais público, porque na minha opinião, neste momento não é tanto um problema dos editores nem dos autores, porque há bastantes. Eu acho é que ainda existe algum preconceito relativamente a um leitor pegar num livro de banda desenhada como leitura recorrente. Apesar dessa situação estar a revelar-se assim um bocadinho mais uma minoria, eu continuo a achar que existe essa... Eu, quando pergunto a alguém, para já, o hábito de leitura muitas vezes não é suficientemente difundido, e
e muito menos a banda desenhada. Portanto, já estamos a falar de um nicho do nicho. Portanto, se eu perguntar a uma pessoa que vai no comboio aleatoriamente se ela lê banda desenhada, provavelmente não, mas vai dizer que o filho lê. Pronto, eu continuo a achar que existe um bocadinho esse preconceito. Nesse sentido, tendo em conta que não existem tantos leitores, já se torna um bocadinho mais complicado tanto o papel do editor, sobretudo do editor. Eu penso que é sobretudo do editor, porque o autor faz aquilo por amor, não é? E pronto. O editor muitas vezes tem que lhe sair do bolso, não é? Pelo menos essa é a minha perspectiva. Eu não sou editora nem nada que se pareça, mas é sempre um bocadinho mais complicado, porque se não existem leitores, também a tiragem é menor e o mercado também, consequentemente, é menor, não é? Quando tu fazes as tuas primeiras obras num contexto interessante, né? Que tu fazes, pelo menos a tua primeira obra publicada, tu fazes num contexto de sucedâneo académico, se me permites dizer isso, né? Tu fazes uma obra no contexto de um mestrado que estavas a tirar, certo? E tiveste... Isso era interessante perceber como é que tu ligas e associas a parte académica com aquilo que não é tão académica, que é de comunicação, basicamente de maior público. E se tiveste dificuldade em encontrar um editor quando tu tentar, como é que ocorreu a publicação do teu primeiro livro e como é que começaste a tornar-te a Rita Alfaiate? Então, isso começou quando eu estava a fazer o mestrado em desenho e estava num evento que ocorre semestralmente aqui nas Belas Artes em Lisboa, que é a SGABA, que é as Galerias Abertas, e eu tinha uma colega que era a Sharon Mendes, a editora da Escorpião Azul. Uma das editoras da Escorpião Azul, ela já tinha o projeto da editora e éramos colegas em algumas cadeiras. Portanto, eu já a conhecia, ela viu o meu trabalho, porque eu nesse ano optei por expor, além das pinturas, também expus um bocadinho umas amostras de banda desenhada de umas páginas soltas que eu tinha feito. Ela viu-as e convidou-me nessa altura para eu fazer um livro para a editora. Portanto, eu não tinha projeto nenhum, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar. Portanto, isso aconteceu ali entre semestres ou entre anos, uma coisa assim. Eu fui do primeiro para o segundo, e no segundo ano eu tinha que registar um tema de tese. Eu aí juntei o útil ao agradável, porque lá está, isto quando as histórias são um bocadinho pessoais e nós estamos um bocadinho renitentes em apresentar alguma coisa a uma editora, o que acontece é que nós sentimos inibidos de apresentarmos uma história que nos é pessoal, porque quando a gente escreve uma história ela é sempre um bocadinho pessoal, não é? Por parte de nós. Então, de alguma maneira, a via académica serve-me um bocadinho, no meu caso, que sou muito inibida. Eu costumo fazer os trabalhos académicos mais como uma desculpa para fazer BD, e muitas vezes depois tenho que arranjar uma desculpa qualquer para tornar aquilo um trabalho académico. Portanto, isto é uma bola de neve. Mas pronto, mas sempre me serviu realmente para eu começar a fazer e a ganhar mais alguma confiança. De futuro eu espero que eu não precise de fazer outro trabalho, até porque eu já não tenho muito mais para estudar. Já estou em desenho, pelo menos, não é? Que eu já estou a fazer o doutoramento, e o Neon, inclusive, este último livro também foi projeto de doutoramento. Portanto, foi mais uma desculpa que eu arranjei para escrever uma história, para estar a bola para a frente, coisa que eu tenho muita dificuldade. E, portanto, eu espero daqui para a frente que não seja necessário tal via, porque também é muito dispendiosa. E tu, entretanto, tens trabalhos além de trabalhos só em teu nome, tens trabalhos publicados em colaboração e
noutras edições, não é? E neste caso em particular gostava de saltar para o Filipe e dar um mote para te falares do projeto Umbra, onde no último número a Rita publicou uma belíssima adaptação com o André, com o argumento do André Oliveira, um conto muito giro, muito emocionalmente tocante, com desenhos muito atmosféricos, e o Filipe, neste caso, assumiu aqui o seu papel de editor com o projeto Umbra, que deu também a conhecer vários autores jovens, não é? E não só, e também internacionais. E Filipe, gostava que tu pudesses falar sobre esse projeto, como é que começou. Sim, eu até vou começar por pegar num aspecto que a Rita focou, que é a questão do preconceito que existe em relação à banda desenhada, mas aqui estamos a falar em termos de públicos e mercados, não é? Nós não nos conseguimos livrar disso. Claro que isto é abrangente a tudo o que é livros, não é? Infelizmente, em Portugal. E a banda desenhada, sendo também um nicho, sofre com isso. Mas eu queria ser aqui um bocadito duro, agora na pele mais negra do editor, com os autores, no qual me incluo também. Eu acho que o preconceito muitas vezes parte dos autores também. Não será com certeza o teu caso, acho que estás aí com uma energia fantástica e queres trabalhar e produzir, mas eu estou a falar da malta amiga, da malta da minha geração. Ninguém quer fazer banda desenhada. Têm os seus empregos, designers, têm trabalho editorial, não é? Mas a banda desenhada é aquela... Quantas páginas? Isso é pago, quanto e não sei o quê, porque ainda sou do tempo em que as bandas desenhadas, os contributos de banda desenhada não eram pagos com livros, pelo editor. Isso mudou, infelizmente mudou. Sublinhando que eu pago aos autores. Às vezes é quase simbólico, mas é o que é. E, portanto, começa logo na cabeça dos autores. Eu, para o projeto da Umbra, que começa em 2018, este é o 4º número, portanto, vamos com 4, estamos a fazer uma média de 1 por ano, quis realmente resgatar muito da malta que anda aí a trabalhar em banda desenhada há anos. Só que... Então, mas espera lá. Eu sou professor de visuais e de banda desenhada e ilustração, bora aí pegar na malta nova, que já estão aí a dar contributos, porque não? Pronto, nós vamos a festivais, conversamos, acabamos por nos conhecer todos de uma ou de outra maneira e, portanto, também queríamos a variedade, procuramos a variedade e... porque não, a Rita. Entretanto, eu devo dizer que... e com este aspecto de curiosidade, a Umbra é um projeto que surgiu em 2018, a minha ideia um bocadito louca de querer retomar os clássicos dos anos 50, da ficção científica, do weird fiction, muito banda desenhada de género. E existia mesmo uma editora que era a EC Comics, portanto, Entertainment Comics, não é a DC nem a Marvel, é EC Comics, tinha fantásticos desenhadores e argumentistas, sobretudo os argumentistas, faziam coisas na sua editora, tinham coisas temáticas da guerra, isto nos anos 50 estava-se a viver a guerra da Coreia nos Estados Unidos, a ficção científica, mas o Hollywood, por exemplo, o terror. Portanto, os comic books eram os mesmos, simplesmente mudavam logo para uma... Portanto, era a banda desenhada de género puro e duro, não é? Eu quis recuperar isso. Criei um meeting online com alguns dos meus amigos, embora arranjar um nome para este projeto que eu tenho aqui e uma ideia gráfica para isto, e eu quero-vos perguntar, uma revista faz sentido nos dias de hoje? Epá, se for uma coisa como a Bang, faz sentido. Mas uma revista destas é impossível. Portanto, tem que ser uma coisa colombada, tem que ter um aspecto de livro e tem que ser uma antologia, no mínimo, com histórias completas, autoconclusivas.
E, portanto, chegámos a este modelo, um formato que não é baratinho porque foge ao standard, mas a preto e branco, isto tinha que ser, não é? E a ideia era ir rodando os autores, revisitando temáticas, com histórias fechadas, mas com universos e personagens que poderiam saltar um bocado como a Marvel, mas à nossa escala, não é? Pronto. O público e o mercado começaram por detalhar o percurso da Umbra. No 4º número, nós, ficção científica só, esquece, impossível. Terror só esquece, ou só temáticas de género muito catalogadas, não é? Portanto, tivemos que abrir o espectro. E, portanto, estamos a aceitar histórias de indies, histórias estranhas, normalmente. O que é que não é estranho hoje em dia, sendo uma história pessoal, não é? E, portanto, juntamos argumentistas com artistas e embora aí. Agora a bola está do vosso lado. Isso, já agora, aproveitando essa deixa, isso era uma das perguntas que eu gostava de fazer. Como é que tu, em particular, nesse projeto, como é que tu, o que é que tu costumas aceitar? Se aceitas já projetos fechados ou ideias que depois ajudas a trabalhar? Sim. E depois qual é que é o teu processo de casar argumentista com ilustrador? Eu tenho trabalhado com um sócio, que é o Pedro Moura, que é importantíssimo. De resto, ele também é argumentista e escreve algumas das histórias para a Umbra. Mas, basicamente, é assim. Não há muito material disponível e pronto. Mas, dos estrangeiros, é material que já existe, não é? E normalmente tem que ser histórias com direitos libertos. Portanto, em que os autores estrangeiros estão na posse dos direitos das suas histórias. Normalmente são curtas que eles autopublicaram, ou se estão na mão da DC ou de uma outra chancela americana, impossível, esquece. Mas se é uma história autopublicada por um desses autores, eles libertam-nas e pronto, venham elas. Os direitos autorais permanecem com eles. Todas as histórias que nós encomendamos, ou mesmo aquelas em que juntamos artistas com escritores, são encomenda. Portanto, os direitos e o universo das histórias são pertença da Umbra, os direitos conexos são sempre dos autores, como é lógico. E tentamos manter, portanto, as histórias que são produzidas no âmbito da Umbra connosco. Já agora, qual era o tópico? Estavas a dizer como é que casávamos, não é? Sim, como é que se casa? Pronto, isto é um bocado com o que existe à mão, disponível, mas é um bocado a mandar o barro à parede. Mas, normalmente, as coisas... Olha, se calhar, este traço ia bem com um determinado argumentista, como somos poucos, isto é uma escala reduzida nacional, portanto, conhecemos mais ou menos todos, portanto, e às vezes há casamentos improváveis, não é? Aqui resultou muito bem, não é? O André Oliveira produziu um argumento fantástico, muito giro, sobre as famílias modernas, se quisermos, os tempos modernos, e a Rita deu uma volta a isto fantástica. E com um toquezinho de ficção científica. E tem qualquer coisa, sim, pronto. Desde que tenha lá um toquezinho de ficção científica ou outra qualquer coisa de estranho, que não é difícil de arranjar. Pronto, a única coisa, o único briefing que houve aqui é olhei para o trabalho da Rita e por acaso estão ali umas pranchas com que eu me identifico muito. Estas mais negras, com mais textura, com mais sombra... Vem esse trabalho. Eu sei que é mais duro, são as mais difíceis de produzir, mas também são as mais bonitas. Eu volto a dizer a quem nos for ver, hoje as milhares de pessoas que forem assistir ao Bancast e ao FNAC Talks, venham à FNAC do Chiado. A exposição vai cá estar ainda uns meses, porque o trabalho é mesmo bonito e é muito variado, é muito colorido e é diferente do que aqui a FNAC tem sempre exposições de fotografia e exposições muito interessantes. Já tivemos cá algumas exposições de ilustrações, nomeadamente aquelas antologias do Edgar Allan Poe, do Lovecraft. Mas eu acho que não é todos os dias que tem assim uma exposição de banda desenhada de um autor nacional. Portanto, venham à FNAC de Chiado e depois às outras duas, onde também irás estar. Eu ia fazer uma pergunta que foge completamente, porque o Luís é muito mais entendido destas coisas. Apesar de eu ter lá os Umbra todos para ler, está na minha prateleira de leituras, tenho lá, sei lá, para 20 anos, coisas para ler. Isto dá para viver da banda desenhada em Portugal hoje em dia? É porque, assim,
A nível de escritor de ficção, deve haver 10 em Portugal. E mesmo assim alguns são professores, ou são apresentadores de telejornais, ou são jornalistas. Portanto, eles podiam viver da escrita, mesmo assim não o farão. E também podiam viver da escrita porque têm profissões onde são figuras públicas e tão conhecidas que os livros vendem-se como pãezinhos quentes, não é? Eu, se escrevesse o Equador, eu costumo dizer, se eu tivesse escrito o Equador igualzinho como o Miguel Sousa Tavares o escreveu e eu o publicasse, era o mesmo livro. Ia vender 2000. Pronto, não tenho qualquer dúvida. Mas pronto, tens 10 autores em Portugal de ficção que podiam viver. Que são os que estão nos festivais literários, correm os festivais literários todos, começam no Algarve, sobem, vão atrás dos montes, ao Minho, às correntes de escrita, são sempre os mesmos 10, 15, 20. E autores de banda desenhada? É possível? Ou tenho que trabalhar para a Marvel e para a DC a partir de Portugal? Não. É assim, eu pessoalmente não consigo, eu não consigo responder pelos outros, mas eu não me é possível. Mas a percepção que tu tens, conheces gente que viva da banda desenhada? Conheço gente que vive, mas é mais para o mercado norte-americano. Ou seja, trabalham para editoras estrangeiras. Exatamente. Tipo as Marvels, as DCs, Sim. fazem aqui os Batmans e as Wonder Womans. Podem fazer, até mesmo os trabalhos mais independentes. Temos o exemplo do Filipe Andrade, que faz para a Boom Studios, que é uma editora independente, ou seja, não faz cómics de super-heróis, mas mesmo assim não sei se ele consegue viver só daquilo, mas eu acho que ele deve fazer, pronto, deve ter mais possibilidades de responder, se calhar, do que eu. Mas eu tenho essa ideia, agora não sei, mas sei que muitos conseguem viver da banda desenhada, mas é porque trabalham para outro tipo de mercado, porque neste, era como eu dizia há bocadinho, não temos tiragem suficiente. Aliás, 2.000 exemplares, estavas a falar de 2.000 exemplares, era excelente, 2.000 exemplares no nosso caso, não é? Nós estamos a falar de livros que muitas vezes têm uma tiragem de 500 exemplares. É amor à camisola. Pronto, exatamente, trabalho, ao contrário de eu não sei quanto é que fazem de tiragem lá fora, mas estamos a falar, por exemplo, do panorama literário da narrativa em prosa, por exemplo, da ficção especulativa. Se estivermos no universo, numa tiragem de 2.000 exemplares, a banda desenhada, se calhar, não sei se chega a 1.000, só se for aqueles livros de clássicos da literatura e assim que tenham mais saída, porque se for um álbum como os meus, por exemplo, não vai ter essa saída, de certeza. Portanto, estamos a falar mesmo do nicho, que é... Nós sabemos o que é o nicho do nicho, porque, olha, o Luís quer ficção científica. Só falta escrever poesia de ficção científica. Aqui ainda era o nicho do nicho do nicho. Não é? Exatamente. Poesia. Isso então tinhas para aí quase 6 leitores em Portugal. Então, e na tua opinião, tu deves conhecer alguns artistas que conseguem viver da banda desenhada em exclusivo, trabalhando lá para fora? Sim, devem-se contar pelos dedos da mão. E também não se ganha fortunas, para não? Pois, mas trabalham que são trabalho escravo, se formos a pensar. O que é que queres dizer com isso? Como é que é a vida deles? É porque, vamos lá ver, estou-me a lembrar do Jorge Coelho. Fez agora o Gatsby, uma adaptação do célebre romance. A Rita já falou do Filipe Andrade com o Ram V, que consegue produzir histórias independentes para uma grande editora e uma grande chancela, penso que é americana, mas não tenho a certeza, sim. Quem mais? Pronto, um ou outro, mas meia dúzia se calhar que estão a fazer de malta mais nova que está a fazer para mercado e são capazes de fazer alguns super-heróis de vez em quando. O próprio Jorge Coelho já fez o Homem-Aranha, acho eu. Rocket Raccoon. Pronto, e também, vamos lá ver, mesmo que falemos da questão da escala nacional e do que isto é. Isto nos anos 50, eu agora estou a entrar um bocado nisso, ando a comprar umas revistas antigas e, aliás, dos anos 70 estou a recuperar algumas que tive e que já perdi tudo, que eu era leitor do Mundo de Aventuras.
nós falámos de uma coisa que era a Agência Portuguesa de Revistas, que eu não sei se sabem do que é que eu estou a falar. Estávamos a falar de não sei quantas edições diferentes e depois isto resvalava para tudo e mais alguma coisa, para os cromos, para a venda de quiosque. Estamos a falar de centenas de milhares de... O Mosquito, por exemplo, tinha uma tiragem de centenas de milhares e vendia e fazia dinheiro. Portanto, houve anos 50, 60, depois, claro, nos anos 70 e 80 a coisa começa a cair. A banda desenhada em Portugal já teve melhores dias. Já teve melhores dias, portanto, era um negócio. Eu lembro das seleções BD... Exatamente. Isso é um bocadinho posterior, mas sim, é do tempo do Mundo de Aventuras, já da fase final, o Tintin... Mas não era necessariamente de autores de portugueses, tu tinhas ilustradores portugueses a adaptar a desenhos, né, de coisas... Exatamente. Havia muita coisa importada, adaptações e não sei o quê. Mas haviam revistas com capas fantásticas. Eu estou a pensar no Carlos Alberto Santos, que eu estou a conhecer agora melhor, estou a comprar uns Mundo de Aventuras dos anos 50, que são capas fantásticas. Havia uma produção, pronto, isto desapareceu tudo, não é? Houve um retorno da banda desenhada de autor nos anos 90, muito por obra de João Paulo Coutrinho, que já não está entre nós, infelizmente, mas sim pela BDteca de Lisboa, associado a isso a um salão de banda desenhada. Temos ainda o Festival da Amadora. Estão a voltar os festivais, há muitos festivais que estão a aparecer, mas nicho de nicho, lá está. Estamos a falar de nicho de nicho. Isto tem uma tiragem de 600, o primeiro número foi uma loucura, fiz 800, tenho lá ainda armazém alguns para dar e vender. Esta minha novela gráfica, aqui na versão inglesa, fazem-se 500, não é? E eu que estou mais ou menos por dentro dos custos do papel, da cartolina e da impressão, eu diria que se tu pagares os custos, no final é muito bom. Exatamente. Se não perdes dinheiro, exatamente. É uma vitória. E eu queria chegar a um aspecto importante, já que estamos a falar da questão de custos e de maneiras de contornar isto. Às vezes, dos 4 números, os 2 últimos são feitos com o crowdfunding. Ok? Porque a partir do 3º número, as pessoas começam a perguntar, então o 4º. No segundo já estavam a perguntar pelo 3º, depois o 4º, então começa o crowdfunding, portanto ele tem 100 pessoas que suportam isto, está garantido, ok? Portanto, o 5 já estava a falar, mas entretanto isto vai ser reformulado, o projeto. Tem a ver um pouco, eu queria, uma loucura, eu quero afunilar mais ainda a questão dos géneros, mas... Não sei porque ainda quero voltar à ideia original, mas quero que isto se desdobre em várias coisas, a Umbra. Portanto, está a ser tudo repensado, não muito longe de ter terminado, mas queria que se reformulasse, também para refrescar um bocado tudo isto, não é? Mas eu estava a falar da questão das tiragens, não é? Era das tiragens que eu estava a falar, não? Eu gostava do crowdfunding, não é? Sim. Sem isso, impossível. Neste momento. Eu gostava de pegar precisamente o tema da internacionalização, porque essa profissionalização implica uma coisa, implica que tens de trabalhar em equipa também. E às vezes quando uma pessoa começa a fazer em Portugal, está muito no seu quarto, no seu espaço, faz tudo, controla tudo, a arte final, etc., o que é bom e é mau, não é? E uma das coisas que é importante é poder adaptar, quando se é ilustrador, adaptar a argumentos de outro. E voltando aqui à Rita, tu começaste por fazer o argumento, voltaste a fazer o argumento também no Neon, no teu último livro, certo? Mas no caso em particular do que publicaste na Umbra, tu adaptaste o argumento de outra pessoa. É bom, é mau, gostas, não gostas, é mais fácil, é mais difícil? É assim, é mais fácil por um lado porque nós já temos por onde nos guiar. Mas por outro, vou falar por mim, não é? Eu gosto de contar as minhas histórias. E apesar de haver argumentos que, por mais que me apaixonem, quando a história é minha, é sempre um envolvimento maior. Não consigo... Posso até adorar a história, mas não me identifico tanto porque não fui eu que escrevi. Mas lá está, isso
depende muito, isto é só o meu caso, depende muito. Há muitos autores que vão responder-te exatamente o contrário, que preferem, só querem desenhar, pronto. No meu caso não, eu gosto mais de contar as histórias, gosto mais de escrever, não escrevo, desenhar os meus mundos, os meus ambientes, os meus personagens, e é isso que realmente me apaixona. Gosto imenso de desenhar e se gostar da história melhor, como no caso do André, gostei muito da história, gostei muito do projeto, só que, pronto, para ser sincera, gosto mais de ser eu a escrever, mas isso é a experiência de cada um. E tu és uma pessoa, pelo menos da experiência que tiveste, que gostas mais de uma forma Alan Moore, em que descreve até o pormenor do canto da vinheta, ou apenas alguém que faz uma frase e, olha, desenha como tu quiseres? Eu gosto de ter alguma liberdade nisso, porque eu gosto de contar a história por imagens, e gosto de ter a minha própria cadência, o meu próprio ritmo na história. Mas se a pessoa puser se a pessoa discriminar o que é que se passa em cada vinheta, eu faço exatamente como lá está, a não ser que eu tenha assim uma solução que acho que funciona melhor, porque já tenho a página à minha frente, e aí eu falo diretamente com o argumentista e digo, olha, o que é que achas? Eu acho que isto assim funciona um bocadinho melhor. Isso acaba por ser uma colaboração, não é? Mas, por norma, guio-me por aquilo que a pessoa lá escreve. Claro que depois há argumentistas que descrevem mais a cena e outros que não descrevem tanto, e nesse aspecto, se não me descreverem, acaba por ser um bocadinho igual. Eu, como estou habituada a criar a narrativa nas minhas próprias histórias, a narrativa que eu muitas vezes nem escrevo, porque eu não escrevo, eu faço diretamente o desenho, faço diretamente o storyboard, e é assim que eu organizo a minha história. Ou seja, não sou capaz de escrever. Se me puserem a escrever uma história, eu escrevo um parágrafo e digo, pronto, já está, não sei o que é que... Não consigo pôr aqui mais nada porque eu vou agora fazer uma data de episódios visualmente, e não escrevo. Por isso, se não fizerem, se por acaso não detalharem tanto o que é que querem nas vinhetas, dado que eu estou habituada, eu não preciso, mas se me descreverem, eu agradeço. Sim, basicamente tu queres que te digam quando é que respiras e depois entre os dois momentos de respiração tu fazes o teu percurso, não é? Exatamente, ou seja, às vezes quando nós temos a página à frente, nós precisamos também de ver do lado do leitor os momentos que é para respirar, não é? Os momentos que é preciso, porque onde o desenho tem muito detalhe e assim é preciso parar um bocadinho, porque senão o leitor fica assoberbado com o que está a ver. E quando nós estamos a descrever quando nós estamos a escrever, muitas vezes não temos essa percepção porque estamos apenas a usar a imaginação, não é? A não ser que a pessoa tenha bastante experiência e que saiba dar momentos para respirar à história. Mas isso, a maioria dos argumentistas em Portugal não têm esse problema. Se eles estiverem a descrever uma cena, por norma, está tudo bem, não há muito a acrescentar, eu respeito. Como é óbvio, né? Se houver alguma coisa, falo com a pessoa e digo, olha, funciona melhor se calhar assim, o que é que tu achas disto? No fundo é uma colaboração. Disseste aí um termo giro, argumentistas em Portugal. Será que isso pode dizer, meus caros, que existe banda desenhada portuguesa no sentido de ser portuguesa, ou a banda desenhada é universal e é por acaso que nós falamos em português? E depois vou-te perguntar, porque tu estiveste na Feira do Livro em Buenos Aires, convidado, um dos 4 ilustradores portugueses convidados, a representar-nos, onde apresentaste a Umbra e trabalhos teus e nacionais. Pronto, e gostava de perceber, de facto, se vocês acham que existe algo aqui que seja português. Ui, isso é
São muitos elementos numa pergunta, mas era para Filipe, não, deixa-me só. Eu só queria aqui retificar o que eu disse. Eu falei os argumentistas em Portugal porque são os com quem eu trabalhei. É uma pergunta provocadora, Rita. Sim, ou seja, não foi discriminar os argumentistas estrangeiros que não sabem escrever, porque eu não tenho essa experiência. Aqueles com que eu trabalhei foram portugueses e correu sempre tudo bem. Pronto, desculpa, Filipe, era isso. As parcerias entre... Há parcerias míticas, não é? Falaste aí do Alan Moore, não é? Muitas vezes o argumentista é mais conhecido do que os próprios desenhadores, não é? Nessas parcerias míticas, não é? E produziram e deram à luz trabalhos que são clássicos hoje, não é? E trabalhos feitos só por autores integrais do desenho e do argumento também. Estou a pensar no Hugo Pratt e do Corto Maltese, que é um personagem assim meio poético e é só feito pelo Corto Maltese, escrito e desenhado por ele. Portanto, tudo é possível. Mas também conheço grandes zangas no nosso cenário, o cenário português, de argumentistas com desenhadores. Isto é como em tudo, não é? São duas pessoas a colaborar. Claro, isto é no cinema, é na banda desenhada, é na música, portanto basta haverem pessoas. O que eu noto lá de fora, eu gosto muito de cómics e, por exemplo, o Robert Kirkman, ou o Mark Millar, ou o Alan Moore, ou o Neil Gaiman, eles são tipo a marca. Eu às vezes nem sei muito bem quem é que faz os bonecos. E são espetaculares, porque os tipos escolhem, com exceção do Neil Gaiman, que eu não consigo ler o Sandman, não consigo ler aqueles bonecos do Sandman, não consigo. Mas, regra geral, são excelentes ilustradores. O Brubaker, por exemplo, que tem aquelas séries todas, ele até trabalha sempre com o mesmo. Não sei o nome, é brutal o ilustrador. O Alan Moore também trabalhava sempre com o mesmo. Não me lembro do nome dele, sei que é brutal. O Robert Kirkman, até com o Ryan Oatley, acho que foi o que teve na Comic Con este ano, e depois mais outro, que eu também não sei o nome. Acontece isto um bocadinho, quer dizer, as grandes marcas, pelo menos nas cómics, é o argumentista, e depois tem tipo um tarefeiro, é muito feio dizer isto, tem um tarefeiro que lhe passa aquilo para bonecos, porque eles chegam ao ponto de dizer, eu quero que a ilustração seja assim, eles fazem quase um esboço com a maquete para o ilustrador passar só aquilo à arte final. Isso sempre me fez confusão. O ilustrador estar tão limitado e ser um tarefeiro, só vai passar à arte final, praticamente, pouco vai dar de si. Com algumas exceções em que tu vês, por exemplo, o Kirkman, quando já está a trabalhar há 2 anos com alguém, já começa a deixar esse alguém mudar-lhe as coisas. Mas no início há um patrão e há quase um funcionário. Não sente, não é um bocadinho por aí? Sim, eu estava agora precisamente a pensar numa zanga, mas agora no cenário americano, entre o Stan Lee e o Jack Kirby. Isso é coisas dos anos 60. Tanto que o Kirby, que se queria assumir como autor íntegro, passou a fazer as histórias dele, não é? Porque aquilo foi uma zanga tremenda. Bom, porque o Stan Lee, pelos vistos, era hipercontrolador de todo aquele universo. Eu li uma biografia de Stan Lee, eu acho que ele, para além de controlador, era um grande aldrabão também. Pronto, mas isto depois aqui as opiniões divergem, porque malta da tua geração, ou da geração da Rita, viveram com os cómics do Stan Lee, não, isso não é bem assim, não é estar a desfazer o sonho. Ele apoderava-se dos méritos. Não, mas estar a desfazer o imaginário de alguém que viveu com os cómics produzidos. Mas nós podemos gostar do Stan Lee, claro. Mas admitir que ele chamou para ele méritos que era do Jack Kirby, e era do Jill Kane, e era de mil outros ilustradores. Vampirizou. Tu podes imaginar, tu podes pensar no Stan Lee como aquele professor orientador de uma tese que põe sempre o seu nome porque deu lá uns pozinhos. Pronto. Exatamente, ele era um sacana no fundo, mas é o Stan Lee, tem o seu mérito e foi um rosto e foi uma força indispensável para os cómics dos anos 60. Mas falando só aqui, agora voltando a pondo os pés em Portugal, não é? Nem temos a milhas de distância de tudo isso, não é? O que se passa é que, por exemplo, há uma academia dos cómics, não é? Nos Estados Unidos, não é? E é uma arte, não é?
Mas durante muito tempo era aquilo que o Luís estava a falar, não é? Conhecia-se quem escrevia, aquilo eram as tiras, aquilo ia tudo para o lixo, os originais iam para o lixo, aquilo não era visto como um objeto valioso, e os desenhadores muitas vezes não se conheciam. E faz todo sentido. Porquê? Porque a banda desenhada, ou os cómics, é uma arte de massas. Chamar arte hoje já é algo de muito bom, mas não foi considerado arte durante muito tempo. Portanto, é um mídia de massas, não é? E popular. Portanto, muitas vezes as pessoas não sabiam... Mas hoje em dia uma prancha de alguns ilustradores mais antigos pode valer uns milhões. Há um mercado para isso. Curiosamente, em Portugal, o mercado de originais não é assim tão forte. Começa agora um bocadito, mas não é assim. Mas, por exemplo, isto para dizer o seguinte, uma prancha exposta nos Estados Unidos, aqui há coisa de 10, 20, 30 anos, era uma coisa estranhíssima. Os americanos diziam, então, vocês expõem, aos europeus, vocês expõem pranchas nas paredes originais, para eles era uma coisa estranha. Isso mudou completamente com o advento da novela gráfica. Mudou tudo. Nós estamos a falar de jornais e de tiras, as séries, as tais histórias que tu não conhecias, ou mesmo dos comic books, não conhecias os autores, porque aquilo eram tudo, são universos produzidos em massa, não é? Com a novela gráfica, isso muda tudo. O livrinho, a pessoa gosta de levar um livro para casa agora, uma história, com princípio, meio e fim, que a toque, não é? Que entre em mundos mais complicados e densos. Pronto. E aí o autor começa a ganhar um relevo que nós, portanto, tínhamos a morte do autor, agora temos a ressuscitação do autor. Mas o facto que é ótimo de termos, digamos, a tal respeitabilidade do livro que se leva debaixo do bolso, também, de certa forma, não afasta o tipo de público. Portanto, se havia jornais, e nos jornais havia banda desenhada, e havia tiras, e havia de personagens, e todos nós nos lembramos do Calvin e Hobbes, e foi nos jornais que nos habituámos a lê-los, e depois fomos à procura deles, não é? Príncipe Valente. Why not? Exatamente. Isso perdeu-se. A minha experiência da banda desenhada, e a Umbra está um bocado por trás disso, das séries, precisamente, a tal banda desenhada sem autor, porque muitas coisas eram importadas, nem vinham acreditadas. Depois havia algumas editoras que acreditavam, os autores nacionais muitas vezes assinavam nos mosquitos, mas era tudo desacreditado, com muita razão. Portanto, os meus pais compravam em férias umas chaquetas com meia dúzia de livros, os Mundo de Aventuras, os Falcões, e foi assim que eu cresci. Falcão Lusitano, Luís. Falcão Major Alvega. Que nunca ninguém há de ler porque está encerrado na Torre do Tombo, não é verdade? Exatamente. E presumo que isso já seja outra... É uma prova de jogo. Pronto. Mas, portanto, eu quis recuperar isso, mas, claro, tem que ser sempre um livrinho com lombada. Pronto. As revistas acabaram. O mundo das revistas acabou, infelizmente. Mas eu quis recuperar esse universo, não é? Esse mundo. Mas tu já não podes desacreditar um autor, não é? O autor quer fazer uma história e que se sinta reconhecido, não é? Sim, é o mais justo. E eu acho claro que é o mais justo possível. A gente, como está-se a aproximar do final, Luís, eu tinha aqui só duas perguntas que eu ia fazer, não sei se depois se quer juntar mais uma. Uma delas era, são mais fãs de... Temos a famosa banda desenhada americana, que a gente chama os cómics, não é? E depois há a franco-belga, que é europeia ao fim e ao cabo. Não sei se a franco-belga inclui a italiana ou não, ou se é mesmo só a franco-belga. Ainda tens a asiática, que é outro mundo completamente sim, já nem falo do manga, exatamente. De todas elas, quais é que vocês são mais consumidores e gostam mais? Ou se consomem tudo? Eu, pessoalmente, não gosto assim, nem... Não gosto especialmente de nenhuma, gosto sobretudo de banda desenhada independente. Lá está, as novelas gráficas, essas surgem muito no mercado norte-americano, mas também surgem no mercado canadiano, surgem no mercado franco-belga, portanto, podem surgir em variedíssimas formas, ou seja, não vou muito pelo formato, se é franco-belga, se é americano, vou mais por ser uma história com princípio, meio e fim, e vou caso a caso. Portanto, tanto pode haver uma série que eu até gosto e possa seguir, por exemplo, no mangá ou assim,
como pode haver uma novela gráfica que eu olho e até nem me chama muita atenção, quer pela história, quer pelo desenho, etc. Pronto, pode não me dizer tanto. Portanto, não tenho propriamente assim um estilo, um formato que eu gosto mais do que outro. Gosto de preferência de livros portáteis e que caibam na estante. Não queres aqueles ómnibus com 800 páginas? Sim. Sendo que é preciso dizer que os cómics, a gente associa sempre os cómics à Marvel e à DC e aos super-heróis, mas eu acho que algum dos melhores cómics hoje em dia não tem super-heróis. Então a Image, que tem centenas de títulos que não têm super-heróis. São histórias de detetives, são histórias de guerra, são histórias... o Brubaker, por exemplo, tem aquelas coisas todas de fantasia ou de policiais em Hollywood dos anos 50. E são obras-primas maravilhosas. Já não tem super-heróis. Tenho a impressão que eu pouco leio de super-heróis hoje em dia, se for ver. Mas também há coisas muito boas de super-heróis. Até foi adaptado pela Netflix há uns tempos, aquele Júpiter qualquer coisa, agora não me lembro. Até a minha mulher leu e adorou. Não me lembro do nome, não vale a pena estar aqui a inventar. Mas pronto, há coisas muito boas de super-heróis também. És mais franco-belga? Sim, de raiz, começou aí, sim. Começou por aí. Tintin, É a geração. Os Lucky Lukes. Sim, claro. Asterix. Exatamente. Mas, curiosamente, andei ali a roçar. Por acaso, nunca não me tornei um leitor de mangá, curiosamente. Também não. Mas, no meu caso, é de geração. Tem a ver tenho lá tanto em casa e nem me dá vontade de ler, mas um dia vou ler, vou gostar muito. Mas vi pranchas e trabalho, inclusivamente naquele grande festival de França, em Angoulême, que me levaram a pensar, porque era o que estavas a falar. Nos vários nichos, nas várias temáticas, nos vários géneros, tu encontras autores muito bons, os que fogem um bocado do lado mais industrial da coisa. Okay. Tu tens autores fantásticos, muito independentes, a serem convidados para fazer um Spider-Man ou outro herói qualquer. Eu lembro-me do... Só que depois fazem coisas, um Batman pelo Mazzucchelli, será... Eu lembro de ver o Moebius trabalhar com o Stan Lee para fazer um Silver Surfer e o Galactus. E o Dave McKean trabalhou o Batman, Dave o McKean, Asilo. por exemplo, não é? Que deves também conhecer. Portanto, que são muito artísticos, muito gráficos e que são convidados páginas tantas para aquele universo e de vez em quando refrescam tudo aquilo. Portanto, a coisa não é assim tão má. Agora, comprar aqueles cómics, aquela série, aquele super-herói, todos os números, todos... Não. Eu gosto mais de ler livros, ainda gosto de ler livros, pouco tempo, é preciso ter disponibilidade para ler livros. Banda desenhada, vou picando aqui e ali em todos os campos. O Luís falou de uma coisa, só para referir rapidamente, estive na Argentina, em Buenos Aires, numa mega feira do livro, que é uma coisa brutal, não é? Portanto, a Feira do Livro de Buenos Aires penso que é a segunda maior de todas as Américas e é uma das maiores do mundo. Eu perdi-me ali, fui convidado, fui numa comitiva, fui representar a banda desenhada, mais uma autora portuguesa, mas que vive em Buenos Aires, estava lá, e, portanto, carregava nos ombros, realmente, fui lá por causa da História de Lisboa. Portanto, eu produzi entre 98 e 2000 a História de Lisboa, uma encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, e foi por lá porque o tema era Lisboa, precisamente. Mas eu fui lá, provei lá, vou a Buenos Aires, que era uma viagem de sonho, vou lá fazer uma investigação sobre todo aquele fenómeno dos anos 50 de autores italianos e argentinos que estavam lá e a recriar toda a banda desenhada. O que é que eles fizeram? Entre eles o Hugo Pratt, não é? Embora o Corto Maltese começou mais tarde. Antes daqueles anos negros da ditadura na Argentina, produziu-se imenso, isso foi uma coisa de economia, nos anos 50, 60, a banda desenhada, um bocado como a agência portuguesa de revistas aqui em Portugal. Aquilo produziu-se imensa banda desenhada em séries, pronto. E à volta desta figura, o Hector Oesterheld, que escrevia argumentos para imensa gente, ele tinha não sei quantas editores e chancelas e coleções, e tinha artistas fantásticos a desenhar para ele, pronto, em séries. Eu fui um bocado à procura disso. Lá está, isso perdeu-se. Entretanto, também conheci as editoras independentes, estão a fazer livros agora, não é? No meio daquela feira estavam lá os independentes da banda desenhada. Estão a fazer, estão a produzir, com as dificuldades que têm, particulares, na Argentina, não é? Mas estão a fazer.
E há sempre coisas giras nos vários campos, não é? Tanto no mainstream como no independente. Penso que a novela gráfica está a ditar um bocado o curso das coisas, não é? Pelo menos em Portugal. Eu quero muito, o meu sonho é voltar a que a banda desenhada volte aos jornais. Eu não digo as tiras está muito difícil. Mas essa é a minha última luta. pergunta, que era: qual é que é o vosso sonho para os próximos tempos? Esse é um deles. Voltar a ver banda desenhada nos jornais. Sim, Os jornais estão todos a fechar. exatamente. Não é? É uma luta à partida, se calhar. Tiragens diminutas. Não podes dissociar isso de tentar recuperar os jornais, e se calhar os jornais que têm que existir futuramente têm que ter um formato diferente daquilo que nós estamos habituados. Exatamente. Pensar na alternativa do online, que é uma coisa que eu ainda não explorei muito. Já há uns ingleses e americanos, e não só, porque todo mundo faz um bocado isso. Eu ainda continuo a gostar do toque e do objeto físico. Mas quem sabe ver as duas coisas, não é? Tiragens reduzidas no printing on demand ou crowdfunding em papel e depois a ver o suporte online. Mas ainda acredito, queria muito a coisa dos jornais, porque a narrativa e a escrita para todas as semanas, um periódico, ela própria cria uma dinâmica de escrita que torna-se inventiva, pode gerar uma dinâmica muito gira para criar narrativas. E Rita, qual é que é o teu sonho, para além de, sei lá, imagino eu... Fartaste de vender livros e publicar... Eu não tenho sonhos. Uma ilustradora sem sonhos. Então, e o que tens entre mãos? Tens alguma coisa entre mãos? Tens alguma coisa de planear? O microfone. O microfone. O microfone. É uma forma de começar. Sonhos para a banda desenhada, sei lá, que hajam mais leitores. Isso é espetacular. Sobretudo isso, não é? Era termos mais leitores. Resolvia os problemas todos. A clonagem, para aí poderia Começava, sim, eu acho que sim, eu começava por me clonar a mim, com o trabalho que eu tenho dava jeito. Mas pronto, isso não é muito ético. Mais leitores. Mais leitores. Significaria tiragens maiores. Exatamente. Significaria... Mais é possível. Os custos unitários caíam, era possível fazer dinheiro a publicar livros, o que ia aumentar o número de livros, o número de artistas. Sabes que Portugal é o país da Europa que tem menos leitores. Eu tenho a impressão que em Portugal cada português lê em média um livro por ano, uma coisa assim. Mas depois chegas aos países nórdicos e é 12 livros por ano. Pois. Portanto, nós estamos na cauda da Europa, atrás de Espanha, muito atrás de Espanha, atrás da Grécia, atrás de praticamente atrás de todos os países. Estamos em último lugar mesmo. Calhar temos que pôr banda desenhada nas revistas da Maria e da TV 7 Dias. Essas também vendem, não sei se vendem suficiente. Essas vendem, ou no Correio da Manhã. Exatamente. O meu plano passa por uma coisa para ir. Estava a ver ali o tal e qual. Propor ao Correio da Manhã qualquer coisa. Luís, não sei se tens uma pergunta para fechar. Era precisamente essa. O que é que vocês têm entre mãos? Esse é o sonho, mas para ir em busca do sonho, vamos de passo a passo e vocês têm um próximo passo, imagino, ou é um projeto em curso, ou é o que vai sair, ou é algo que ainda que gostariam de fazer. Gostava de dar-vos a oportunidade de falarem o que é que vem mais do Filipe e da Rita nos próximos tempos. Pronto, para encerrarmos. A nível de projetos pessoais, ainda não comecei a fazer nada em concreto, só tenho ideias, mas para a banda desenhada, sem ser projetos pessoais, acho que pronto, nós os dois estamos a trabalhar na nova coleção dos clássicos da Louvre, da adaptação de obras literárias. Pronto, e é isso que eu tenho em mãos neste momento. E pode-se saber já se pode saber qual é a adaptação? A adaptação do Bernardino Ribeiro, A Menina e Moça. Muito bem. Por acaso também estou na calha para sair nessa coleção. Estou a trabalhar as Crónicas do Fernão Lopes, que é assim um livrito com 1500 páginas, mas que o argumentista condensou em 48 as Crónicas do Dom João I. E isto é muito fixe. Há bocado a Rita estava-se a falar dessa coisa de se preferíamos trabalhar argumentos nossos ou com alguém. Este é um dos casos em que estou a trabalhar com o argumentista. Descomplica muito. E às vezes é bom e produz
algo mais, ou seja, eu a fazer aquilo se calhar não era tão a coisa não eu bloquearia mais e perderia mais tempo na pesquisa e não sei o quê. Às vezes é muito fixe. A experiência da Umbra, em que fiz histórias minhas e histórias com outros argumentistas, ambas as situações foram muito interessantes. Esse é um dos projetos. Estou quase a terminar o livro, há de sair agora proximamente, mas tenho um outro projeto que não teve uma bolsa e eu que vou ter que arranjar financiamento para ele, porque uma coisa é teres 15 mil euros, que é uma residência, para trabalhares durante o ano num álbum de 100 páginas, por exemplo. Sem esses 15 mil, o que é que tu fazes? Vais a uma editora, como eu já fui, por exemplo, fui à Penguin, e eu não vou falar em valores, mas se pensarem em royalties, em 10%, uma tiragem de 1.000, 2.000, depois façam as contas, um livro que se pode vender a 15, 20 euros, pronto. Como é que se pode viver disso durante o ano? Ou seja, há bocado também se falou da questão de isto não são os Estados Unidos. Os editores não estão a pagar aos escritores para trabalharem. Começam a aparecer situações dessas, mas em Portugal, mas é uma coisa, é uma gota no oceano, não é? Portanto, eu tenho um projeto interessante que se passa entre Portugal e a Polónia, é um projeto de banda desenhada jornalística, de investigação histórica, e vou precisar de financiamento. E fui a bater às portas dos editores, não, isso não dá para mim, porque isto é trabalho para um ano. Portanto, avançam os tais direitos, não é? Como é que tu fazes sem uma bolsa, não é? Para uma coisa dessa, uma bolsa de criação literária. Ora bem, vamos pensar no crowdfunding. Não funcionará talvez tão bem como uma coisa que já existe, a Umbra, que é uma coleção, não é? As pessoas já pegaram. Uma coisa nova pode não ser tão, mas por aí, ou parceiros ou mecenas. Ok, não é fácil. Bem, damos por terminado este Bancast Fnac Talks sobre o trabalho da Rita Alfaiate, mas também sobre a banda desenhada em Portugal, sobre as dificuldades dos editores, dos escritores, dos ilustradores, o nicho do nicho. Nós sabemos bem o que isso é, também publicamos muito nicho no nicho na coleção Bang. Portanto, obrigado a todos que estiveram aqui, obrigado a todos os que vão ver em casa e estamos de volta daqui a 2 semanas. Um abraço, obrigado. Obrigada.